A paz, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado. Hoje eu trago uma mensagem de fé para você, uma mensagem importante na nossa jornada com Deus e algo que nós almejamos e buscamos enquanto andamos e perseveramos na fé, que é a salvação. Meu irmão, para ser salvo, é importante que tenhamos algumas coisas em mente. Primeiro, é importante que nós venhamos a desejar, porque o desejo de ser salvo é a condição do realizar. Então, o desejo, a vontade, a ânsia pelo reino de Deus. É importante também, meu irmão, nessa jornada, a perseverança, independente da circunstância, das condições, do que se levante contra a sua vida, ou que venham dizer a seu respeito, que você venha perseverar na fé, que jamais venha retroceder, como a palavra nos ensina. É importante também, meu irmão, que haja o arrependimento, a mudança de vida, que venhamos reconhecer nossos erros e que venhamos mudar a nossa vida. E o mais importante é que tenhamos um caminhar com Cristo Jesus, porque Ele nos trouxe paz com Deus. Meu irmão, se o pecado entrou no mundo através de Adão, através da desobediência de um homem, nós, através da obediência de um homem, Cristo Jesus, somos feitos justos diante de Deus Pai. Então, é importante, sim, tudo isso. O desejo, que é a condição do realizar, é importante a perseverança, é importante o arrependimento e, principalmente, é importante a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Por isso, eu te convido a meditar comigo no livro de Lucas, no capítulo 19. O título do texto é A Salvação de Zaqueu, o Publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Como a palavra nos mostra, Zaqueu era um homem rico. E Zaqueu colocava sua fé, sua força, na sua riqueza. A riqueza de Zaqueu, ao mesmo tempo que era sua força, também é algo que aprisionava ele. É algo que trazia na vida de Zaqueu uma avareza, uma certa corrupção. E também Zaqueu trazia com aquele povo certa, como eu posso dizer, aquele povo discriminava Zaqueu. Por ele ser chefe dos publicanos, ele trabalhava em Jericó, numa cidade próxima à Transjordânia, que era uma cidade muito rica. E ele recebia dos publicanos que trabalhavam com ele aqueles valores do povo judeu. E para o povo judeu, o publicano era como um traidor da pátria, porque ele trabalhava juntamente com os romanos. Então ele era uma pessoa que não era bem vista aos olhos do povo judeu. Buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Ou seja, Zaqueu era um homem de baixa estatura, que tinha ali uma condição limitante naquele momento, mas ele ansiava ver quem era Jesus. Ele tinha, em primeiro lugar, o desejo de ver a Jesus. E ele não olhou a circunstância. Veja comigo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Essa figueira brava, meu irmão, ela poderia medir cerca de 10 metros de altura. E ele não olhou para a condição dele, por ser rico. Ele poderia ter o orgulho. Ele lançou mão do orgulho e falou: não, eu sou um homem rico, para que eu vou subir numa árvore? Ele abriu mão do orgulho. Ele subiu, porque o desejo de conhecer a Jesus era maior do que qualquer vaidade, do que o que as pessoas fossem pensar dele, do que ele julgava de si mesmo. Ele abriu mão da vaidade, do orgulho. E muitas vezes eu e você também, meu irmão, temos que abrir mão da vaidade, do orgulho, para que possamos receber e conhecer a Jesus. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Meu irmão, Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, assim como conhece a mim e a você.
No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Eu e você, meu irmão, quando recebemos a presença de Deus, o Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo, nós recebemos alegria, paz, mansidão. Em contrapartida, há muitas tempestades que se levantam contra a nossa vida, tentando nos fazer naufragar, desistir e até retroceder. E não foi assim diferente com Zaqueu. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Quantos de nós, eu e você, já não fomos caluniados, difamados, já sofremos afrontas pela nossa fé? Mas não retroceda, meu irmão. Olha só, mais à frente, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Como eu disse no início, o povo judeu discriminava os publicanos por serem homens que trabalhavam com Roma. Eles eram enxergados pelo povo romano como se não fossem filhos de Abraão, como se não estivessem alicerçados juntamente, como se não tivessem o direito de serem filhos de Abraão. Mas Jesus, ele reconduziu ao caminho da salvação, porque houve arrependimento. Jesus em momento nenhum questionou Zaqueu sobre seus bens, sobre suas posses, mas ele sabia no seu coração que a riqueza que ele tinha de uma maneira, de certo ponto, ilícita, era uma pedra de tropeço, que o afastava da presença de Deus e do caminho da salvação. Então ele se arrependeu e houve salvação. E Jesus declara: Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu irmão, Zaqueu não olhou a condição dele, ele tinha um desejo de conhecer Jesus. Zaqueu não olhou para seu orgulho, para sua vaidade, ele abriu mão disso, ele se arrependeu e com a presença de Cristo Jesus houve salvação. Que nós, meu irmão, venhamos seguir o exemplo desse homem. Que venhamos ter o desejo, um anseio profundo em nossa alma por Cristo Jesus. Que venhamos abrir mão do orgulho e da vaidade, nos arrependendo dos nossos erros e, por fim, através de Cristo Jesus, receber, então, a coroa da vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima mensagem, meu irmão.